Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje vamos ficar com a análise da obra de Jan van Dijk, Carlos I na Caça. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com mais uma análise de obra referente ao Barroco em Inglaterra. Hoje vamos analisar esta obra. Esta é uma obra de Anthony van Dyck, de 1635, que se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Esta é uma obra que se chama Retrato de Carlos I na Caça, também conhecida apenas por Retrato de Carlos I de Inglaterra. Carlos I era um rei conhecido por ser uma pessoa com uma estatura muito baixa e com muitos problemas de saúde. Ele tinha problemas na dicção, ele gaguejava muito e também tinha problemas de locomoção, ele custava a andar. No entanto, ele gostava de se ver retratado como um rei muito poderoso, muito bonito, normalmente a fazer atividades como ir à caça. E então o Van Dyck decidiu retratá-lo porque era seu amigo pessoal e tinha um estilo muito próprio de retratar, mas decidiu retratá-lo de uma forma um pouco distante da realidade. Aqui Van Dyck retrata-o muito mais alto. Na verdade, neste retrato, Carlos é como uma torre acima da paisagem. O espectador da obra tem que olhar para cima para vê-lo. A cabeça de Carlos I está contra o céu, logo abaixo dos ramos das árvores. Van Dyck usou o elegante chapéu para emoldurar o rosto do rei e desta forma dá destaque ao mesmo. Caso contrário, este perderia o seu impacto contra o céu. Carlos I veste-se luxuosamente. A sua jaqueta de cetim é brilhante e reluzente. As suas botas são do melhor couro. Aqui o rei mostra-nos que é um jovem moderno, vestindo a mais recente moda entre os intelectuais da corte. De certa forma, o pintor, o Van Dyck, está aqui a mostrar-nos que o rei é um grande intelectual e também que é uma pessoa muito moderna, numa corte muito moderna. Era esta a ideia que o pintor nos queria passar. Para tal é-nos mostrado uma cena de caça. O rei não está a posar como um rei, mas descontraído numa caçada. Ele desceu do seu cavalo, que está a ser tratado por um cavalariço. Logo por detrás do cavalariço conseguimos ver um pajem ao fundo, que segura a jaqueta de caça do rei. O rei parou neste local para apreciar a linda vista, mas em vez de olhar para o horizonte, volta-se diretamente para nós, para o espectador da obra. O seu olhar é momentâneo e superficial. Dá a sensação que o rei estava a fazer outra coisa qualquer, a apreciar a paisagem ou a preparar-se para caminhar, mas, no entanto, decidiu olhar momentaneamente para nós, o espectador. Ou seja, não existe grande valor na nossa presença aos olhos do rei, aos olhos do poderoso Carlos I. Isto aqui também é muito interessante e é um dos aspectos que nos fazem olhar para esta obra, é o facto do Carlos I ter durante toda a sua vida lidado com muitos problemas devido à sua maneira de reagir à autoridade. Ele teve problemas com o Parlamento de Inglaterra, chegou ao ponto até de perder a cabeça, não é? Foi decapitado exatamente por causa disso. Ele tinha problemas em lidar com figuras de autoridade. E aqui o Van Dyck retrata-o como uma autoridade suprema, que era aquilo que na cabeça dele fazia sentido. Portanto, é um pouco de um retrato psicológico e social de um rei. Carlos, na verdade, achava-se uma autoridade absoluta, dono de si, dos destinos de Inglaterra. E isso, nós já sabemos, não acabou muito bem. A realidade é que na altura em que Van Dyck estava na corte, quando estava a fazer este retrato, o Parlamento estava desesperado com os gastos excessivos do rei em arte e em outras coisas na sua corte. E travava uma dura batalha contra o rei. O facto de Carlos I também ser muito tradicional face à religião foi outra fonte de atrito. Carlos I casou-se com uma princesa francesa, Henrietta Maria, que era uma princesa extremamente católica, o que também batia de frente com a maior parte do país, que era protestante. Existia aqui uma grande rivalidade política entre ambos, entre os católicos e os protestantes. Todos queriam chegar ao poder e ter uma rainha consorte. Tão católica, tão fervorosamente católica, não caiu nada bem aos ingleses. Ao longo do seu reinado foram constantes as pressões do Parlamento, o que acabou por resultar em 2 guerras civis. O rei foi preso, julgado, condenado e decapitado em Londres, em frente ao seu salão de banquetes, o Palácio de Whitehall. Após a morte de Carlos I, a Inglaterra tornou-se uma república governada por Oliver Cromwell. Após este período de transição, a monarquia em Inglaterra foi novamente restaurada e voltou para o poder o rei Carlos II, que era filho do Carlos I, restaurando-se assim a Inglaterra como uma monarquia novamente.
Anthony van Dyck pinta aqui Carlos I num retrato ideal para a noção de aristocracia. Esta obra barroca vai influenciar os retratos em Inglaterra pelos próximos 200 anos. Ele vai influenciar pintores como o Gainsborough e também o Reynolds, que vêm beber muito aqui a esta obra. Carlos I mostra-se como um rei confiante no seu poder. Van Dyck introduziu a pintura barroca na Inglaterra. Ele, tal como o seu professor Peter Paul Rubens, tem um grande estúdio com muitos assistentes para poder fazer estes retratos em grande número. Nesta obra vemos a influência também de Tiziano e de muitos pintores barrocos italianos. Um desses exemplos é o cotovelo de Carlos I a querer sair da obra, que é algo que nos remete imediatamente para Caravaggio. Outra característica inovadora aqui é o facto de Van Dyck ter pintado um retrato equestre com o cavaleiro desmontado. Não era nada habitual. Carlos I é tão poderoso que não necessita de ser mostrado no cimo do seu cavalo. Carlos também não precisa de ornamentos ou de coroa. O rei, sozinho, numa roupa de caça, é o suficiente para nos mostrar o seu poder absoluto. Aqui temos o exemplo da arte como propaganda para o poder real. E é realmente um quadro impressionante, com uma técnica muito boa e também com uma intriga por trás, uma história por trás que nos prende muita atenção. A vida de Carlos I é realmente fascinante. Se vocês gostaram desta análise de obra, não se esqueçam de ir ver os nossos vídeos acerca do Barroco em Inglaterra, em que nós contamos com mais pormenor da vida de Carlos I. Na próxima semana ainda vamos ter mais uma análise da obra barroca, vamos falar um pouco de arquitetura, de Wren, de Christopher Wren. E pronto, por hoje é tudo. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar e de dar like nos nossos vídeos. Deixem um comentário se gostaram desta obra, se conheciam esta obra, se conheciam a história de Carlos I. Não se esqueçam também, se quiserem apoiar o nosso canal, podem se inscrever nos membros do Clube Criar, que é o nosso clube. Para isso basta fazer um clique no botão de aderir que fica por baixo de todos os nossos vídeos. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!